na base da missão Amém, ali da UEC. Ele trabalha recrutando, selecionando e orientando candidatos ao ministério missionário. As pessoas vão ali, passam um tempo de 4 meses de oração, e eles vão observando a vida dessas pessoas para ver se de fato elas estão aptas para o trabalho missionário, porque isso é um negócio muito sério. Eu queria que você estendesse as mãos para cá, para nós abençoarmos a vida dele, para que ele nos abençoe. Eu quero agradecê-lo, irmão, por ter deixado a família lá e vindo aqui nos assistir nesse tempo e nos encorajar no que diz respeito à obra missionária. Pai, muito obrigado. Obrigado pela vida do irmão Marcelo, obrigado por sua família. Nós oramos nesse momento, Pai, gratos por ele estar conosco, te agradecemos por isso. E oramos, Pai, para que o Senhor o tome nas tuas mãos neste tempo. Que o nosso coração seja aquecido pela tua palavra, impulsionado pelo Senhor. Opera mudanças e transformações que sejam necessárias ao nosso interior. Nós pedimos que ele fale nessa noite, alinhando o nosso coração de acordo com a tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, graça e paz. Já estou me sentindo em casa já, viu? Que bênção poder estar aqui, né, com os irmãos. Quando chegar em casa, falo para minha esposa, nós temos mais uma cidade na lista onde podemos morar um dia, né? e já tem a nossa igreja aqui em Araçatuba, aqui. Glória a Deus por isso. Irmãos, tem sido uma bênção estar aqui com os irmãos, sido muito abençoado, né? Abençoado por tudo aqui, né? O louvor, os irmãos cantando, louvando. É muito bom poder ver o que a igreja tem feito, né? As crianças aqui fazendo aquele projeto. Isso é a vida da igreja, né? É para isso que nós existimos, né? Assim como igreja. Eu estava pensando um pouco assim à tarde, hoje, meditando, e me veio no coração como a Bíblia fala sobre a esperança. E não há transformação bíblica sem a esperança. Por isso que a Bíblia, ela traz uma palavra de esperança. Abraão creu contra a esperança que ele tinha. Olha só. E nós temos o Deus da esperança. E a esperança que eu tenho, meu irmão, é que sem Deus nada acontece. Mas com Deus qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer. Com Deus qualquer coisa pode acontecer. O impossível de hoje pode ser o milagre de amanhã. Quem vos fala aqui era um jovem que era tímido, que era gago, que era sem noção da vida. E Deus fez a obra. Deus fez a obra. A primeira mensagem que eu fui ministrar era uma reunião de jovens na nossa igreja aqui em Nova Odessa, lá em Nova Odessa, que eu sou aí de Nova Odessa. Irmãos, eu não consegui quase pregar, de tão gago que eu era, de tão nervoso. E a minha oração ela era assim: Senhor, usa a minha vida, faz de mim um bom servo. E os jovens foram evangelizar. Um dia na rua, e eu tinha acho que 1 mês de convertido, 2 meses, e estava assim, lendo a palavra, lendo Atos já tudo. E eu falei: Senhor, como que eu vou bater palma e falar, Aí eu falei assim: Senhor, se eu falar só Jesus te ama, já está bom, Porque eu era tão gago que a minha gagueira, ela é difícil de sair a palavra, então dava aquela enroscada, Então eu falei assim: se eu falar só Jesus te ama, já está bom. E primeira porta que eu fui bater, na verdade, já tinha um senhor na frente, sentado lá, cortando unha, Cortando unha assim. Eu falei: Senhor, ô Senhor, eu posso falar com você? Aí ele falou assim: fala daí que você quer. Eu falei: nossa, aí começou. Eu falei: não, quer falar sobre Jesus, com o Senhor, aquele nervoso. Ele falou: rapaz, olha a sua idade, eu tinha 17 anos, e olha a minha. Se alguém tem algo para ensinar, sou eu, não é você. Aí eu falei assim, eu estava com a Bíblia no coração, falei: então tá bom, Senhor. O seu sangue não vai ser requerido das minhas mãos mais. Olha, 2 meses de crente, Então, irmãos, Deus faz milagre, amém? Deus faz milagre. Deus usa, como nós ouvimos ontem aqui, irmão, Deus usa as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, E Deus é o Deus da esperança, amém? Deus da esperança, nós temos isso. Queria compartilhar aqui um pouco, com vocês,
Quem aqui não esteve ontem no culto, quando dei uma palavra? Algumas pessoas, né? Então, eu quero apresentar aqui. Está funcionando aí, irmãos? Aqui já está ligado. Alô? Opa, agora foi. Deixa eu voltar aqui. Então aqui está a minha melhor parte, né? Que é a minha família. Eu brinquei, né, ontem. Aqui está os 75%. E aqui é só 25%, né? Só 25%. Então, irmãos, como é bom você ter uma família, né? É bom você ter uma esposa, filhos maravilhosos. Eu e minha esposa, ano que vem, eu vou completar 20 anos de casado, pastor. Casei com 12 anos, né? 21 anos me casei. Dia 6, agora eu faço aí, né, os meus 41 anos. E Deus nos deu a graça para a gente termos 2 filhos, né? Temos o Abner, ele tem 15 anos, a Letícia tem 11. O Abner com 15 já passou eu, né? E é muito bom nós temos filhos, realmente criá-los aí no caminho do Senhor. É um grande desafio, irmãos. É um grande desafio. Né? E às vezes a gente ouve assim, né? Puxa, Marcelo, Simara, vocês têm muita sorte de ter filhos tão obedientes, né? Tão abençoados. É sorte. Muita sorte, né? Muita oração, né? Muita conversa, nossos devocionais em casa. Não é toda semana, infelizmente, que a gente consegue, né? Mas aquele bom bate-papo na mesa, comendo juntos. E é assim que Deus vai fazendo a obra na nossa família, né? Servindo a Ele, tendo a esperança no nosso coração. Nós somos aqui no interior de São Paulo também, Nova Odessa, nossa cidade. Nasci ali. Me converti ali aos 17 anos, na Igreja Batista Emanuel. A nossa igreja até hoje, a nossa igreja enviadora, que nos enviou para missões, que dá um apoio para nós. E também a minha esposa começou em 96, participar também ali. Eu me converti em 95. E ali, em 98, começamos o relacionamento. E, como eu disse ontem, a nossa primeira conversa, nós éramos amigos, né? Nunca imaginava que a gente um dia ia ser namorado, casado. E na primeira conversa nossa, no que nós fomos sair assim, para a gente conversar, foram 3 horas sentados, sem parar, né? Conversando. E o alvo final da conversa era: um dia queremos servir a Deus integralmente na obra. Esse era o nosso sonho. E aí nós saímos de lá e falamos assim: então eu já pedi a minha namorada já, primeiro dia, não para namorar, mas para casar, né? E eu falei assim: então nosso plano é, nós vamos namorar 1 ano, ficamos noivos e mais 1 ano de noivado e a gente se casa. E foi exatamente isso, né? Precisamos namorar em setembro, né, de 98, ficamos noivos em julho de 99 e nos casamos em junho do ano 2000. Olha só. E aí começamos a fazer o nosso planejamento, né? Fomos estudar, assim, eu já tinha um curso técnico, né? Já estava fazendo estágio numa empresa, a KS Pistões Nova Odessa, 1.500 funcionários, né? É uma empresa alemã. Minha esposa trabalhava em indústria, mas ela queria fazer a área da saúde, enfermagem, essas coisas, pensando que a gente um dia aí íamos para missões para realmente plantar igrejas. A gente tinha essa ideia também. E nós fomos estudando, né? Fui fazer umas matérias na Faculdade Teológica Batista de Campinas, que eu já tinha feito o Instituto Batista ali em Santa Bárbara do Oeste. E foi um tempo de servir a Deus na igreja, tínhamos células também, éramos supervisores de célula. E aí Deus foi fazendo a obra, nossos pais, né, foram vindo, meu pai se converteu na minha célula, meu sogro e minha sogra estavam sendo discipulado também. Enfim, com esse desejo de servir a Deus. Lendo livro de missões, visitando algumas agências missionárias. E aí o nosso pastor falou assim: você é pastor aqui na igreja? Eu falei: amém, pastor, a gente quer servir, mas a gente entende o nosso chamado é missionário, né? E aí nós fomos conhecendo e orando, buscando, até que a gente conheceu o Ronaldo Lidório, que é um missionário, né, que é membro da UEC também, que é da igreja presbiteriana. E ele foi para a África, tal, e lendo o livro dele. E um dia nós fomos num evento ali em Sumaré, do lado da nossa cidade, Nova Odessa, e conversando com ele, ele falou: Ronaldo, nós estamos nessa caminhada aí. Ele falou: rapaz, vai lá em Belo Horizonte conhecer a base da UEC, né, da Missão Amém. Então foi nesse ano aí, que vocês estão vendo aí, de 2006.
nós fomos lá e a missão convidou a gente para ser um representante da missão ali no interior de São Paulo, ali, na região ali de Campinas, Nova Odessa. E todo ano a gente ia lá participar desse evento que a Missão Amém fazia. Por isso é importante você estar perto, você estar no meio, né? Para você começar a ver como são as coisas. E a gente ia perguntar para o missionário, mas como que você vive, né? A gente vive pela fé, mas como que é isso, né? Não entendia, né? Porque a gente trabalhava na empresa, recebia dia 5 e dia 20, vinha o dinheiro no bolso, né? Está fazendo alguma coisa e está vindo o seu salário. Mas como é que missionário vive, né? A gente vive pela fé, né? É uma missão de fé. Nossa igreja nos envia, mas Deus vai levantando os recursos. Eu falei assim, meu Deus, como é que isso acontece? E foi essa caminhada. Depois de 7 anos, irmãos, né? Comecei na missão, caminhando com eles, tal, a gente trabalhando. E aí o Senhor abriu a porta de emprego numa outra cidade, aqui era Araraquara. Fui trabalhar na empresa FMC, que hoje se chama JBT, né? Faz máquinas para indústria de suco de laranja, faz também aqueles fornos gigantes, freezer para Sadia, Perdigão, essas coisas da vida. Aí eu trabalhei 5 anos nessa empresa. E em 2013, então, nós entendemos que era o momento de largar tudo e ir para a obra de missões, né? Nosso filho tinha 5 anos. Não, nosso filho tinha 7 anos e a Letícia tinha 5 aninhos, né? Então foi essa caminhada, resumidamente, para vocês saberem como que a gente chegou lá. E chegando ali na missão, tinha, né, um certo entendimento sobre missões do Brasil. Algumas pessoas ainda têm, que quando fala assim, eu tenho um chamado missionário, a primeira pergunta que fazem é, para onde? E nós não tínhamos o para onde. E a minha esposa falou, nós temos que saber, porque se a gente não tem, como vai fazer com as pessoas, mulher, né? Saber, tal. Eu falei assim, não tem, eu vou fechar o olho, né? Vou ver um mapa aqui, que eu sei o mapa de cor na minha cabeça, apontar um lugar aqui, né? Mas não é assim, né? E graças a Deus, um dia, ouvindo uma palavra do Ronaldo, né? Uma referência para mim, ele me trouxe uma revelação, né? Que ele disse assim, o chamado, ele é ministerial, né? Então é o que você vai fazer, o que Deus chamou você para fazer, desempenhar, trabalhar com criança, com adulto, com jovem, com mulheres, ensinando, né? Enfim, ministério. E o direcionamento é geográfico, né? Então eu não sou chamado para a Índia, ou chamado para a África, ou chamado para São Paulo, ou chamado para o sertão. Não, eu sou chamado para fazer a obra de Deus e Deus está me direcionando agora. Essa direção pode ser para esse lugar, você ficar lá 5, 6, 10 anos, né? Ou pode ficar um período menor ou um período maior. Temos colegas que estão há 30 anos no mesmo lugar, no mesmo campo. E esse direcionamento pode mudar. O próprio apóstolo Paulo, né, foi para Antioquia, foi para Coríntio, foi para Éfeso, queria ir para Roma, né? Enfim. Mas não mudou o chamado dele. Então isso trouxe uma libertação para mim. E aí então, orando, nós entendemos que Deus estava nos chamando para trabalhar no vale, como eu disse aqui ontem, né? Que vale que é esse? É o vale entre a igreja e o campo missionário. Existe um vale, né? A igreja está muito... Algumas igrejas, né? Estão distantes e algumas têm um precipício entre igreja e missões. E esse vale, ele vai se aprofundando mais à medida que a igreja tem uma visão incompleta de missões, tem uma visão errada, biblicamente, de missões. E aí pode entrar também sentimentos de que a igreja apoiou um dia um fulano de tal, e essa pessoa sumiu, se desviou do caminho. Ou famílias que um dia tiveram um membro, um filho ou uma família que foi enviada para missões, a igreja abandonou, e esse vale vai se aumentando ainda mais. Enfim, nós trabalhamos nesse vale, né? Na área de mobilização, na área de recrutamento, conversando com pessoas, conversando com irmãos, conversando com famílias, curando feridas, conversando com igrejas que foram feridas também. Enfim, é um lugar ali que precisa de muita oração, né? E nós temos feito isso, e em 2017 e 2018, o Senhor nos levou para Nova Zelândia,
para servir ali também, junto com a equipe da UEC. Eu vou falar rapidamente aqui sobre isso, pedir para os irmãos. E voltando agora, no final do ano passado, né, nós já assumimos aí o POC, que é um programa de orientação candidato. Não é um curso, ele é um programa de admissão na missão. Como eu disse ontem, a missão não tem missionário. Quem tem missionário é a igreja. Eu não sou missionário da Missão Amém, sou missionário da Igreja Batista Emanuel, em parceria com a Missão Amém. Então a igreja envia a sua ovelha, o seu membro, para fazer o POC durante esses 4 meses. Então tem orientações, nós conversamos com ele, tem algumas aulas ali que nós damos. E em todo o final do mês, esses 4 meses, nós temos uma conversa com ele. E aí, é isso mesmo que você quer? Que você está entendendo? Porque esse POC é avaliativo. A missão avalia esse candidato, essa candidata, essa família. A família avalia a missão. E a igreja avalia o candidato e avalia a missão. Né? Somente no final, que se as 3 partes concordar, então nós assinamos um acordo, um compromisso. Nesse caso, é missões de longo prazo. Tem as outras opções, né? Tem a viagem missionária, que é 1 mês. Tem missões de curto prazo, que é de 6 meses a 2 anos. Não precisa ter seminário teológico. Mas para esse quesito de missões de longo prazo, eu tenho que ter um preparo maior. Por quê? Nós temos um compromisso mínimo de 10 anos servindo. Né? Nesse final do POC, nós temos compromisso da igreja, do missionário e da missão para alcançar os não alcançados. Então, a visão da missão é evangelização, é para isso que a gente existe, e especificamente os não alcançados. Né? Nós somente facilitamos no Brasil o envio para campos transculturais, mesmo não alcançados. Às vezes você recebe um e-mail lá na missão e fala assim, olha, missionário, eu e meu esposo, né, vamos ter uns 6 meses de sabático, nós queremos ser enviados para os Estados Unidos. Eu falei assim, mas a irmã quer um intercâmbio ou quer fazer missões? Né? Não precisa pregar evangelho lá? Precisa. Mas tem igreja lá. Precisa de obra aqui em Araçatuba? Precisa, mas tem muita igreja aqui que dá para fazer. Né? Coisas que no povos e países não alcançados tem de 0 a 2% de cristão. Então esse é o nosso foco. Né? Esse é o nosso foco. Enfim, a UEC só foi fundada, se vocês terem uma ideia, em 1913, para quem não, né? Foi fundada por um homem chamado Charles Studd. Ele era um homem rico, jogador, né, de cricket, e foi ser missionário na China, depois foi para a Índia, e quando estava com 50 anos, doente já, Deus falou para ele ir para o Congo. O Congo é o coração da África. E ali então ele partiu para o Congo, e o médico não queria deixar ele ir, a igreja também estava segurando, e ele falou assim, olha, se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, não há sacrifício grande demais que eu não faça por amor a Ele. Eu vou, mesmo que a minha morte seja a porta de entrada para outros e para o campo. E ali então plantou-se a igreja no Congo, e ali começou então a se espalhar a UEC, né? Que chamava antigamente Missão para o interior da África, e foi mudando o nome, e aí então chegou no UEC, que é a Evangelização Mundial para Cristo, que significa a sigla em inglês. E aqui no Brasil chegou em 57, começou também na plantação de igreja, ali no estado de Minas Gerais, porque Minas Gerais era o estado mais católico que tinha, né? Você tem uma ideia, o missionário que veio de fora, né, para evangelizar a cidade chamada Mariana, as casas dele foi apedrejada, em 1960 e pouco. Os católicos apedrejaram a casa desse missionário. Você vê tamanha que era a perseguição que tinha ali em Minas Gerais. E ali então começou essa evangelização, mas com isso também começou a crescer o evangelho no Brasil. E aí então teve uma mudança. Ao invés de ser somente campo missionário, o Brasil começou a ser um lugar de enviar missionários. Então começaram-se a enviar missionários brasileiros com a UEC, né, com a Missão Amém. E aí, graças a Deus, hoje nós temos 140 brasileiros servindo na missão. Nós temos 1.800 missionários ao redor do mundo, de 58 nacionalidades diferentes. Servimos em 84 países, com mais do que 120 povos. Aí, no Brasil, nós temos a base em BH, seminário em Montes Claros, Norte de Minas, e o alcance com os indígenas no Amazonas. Temos 49 missionários trabalhando lá, alguns missionários indígenas também,
Nós estamos plantando 6 igrejas ali indígenas e 16 etnias sendo alcançadas para a glória de Deus. Né? Deus tem feito a obra aí, irmãos. E aí então nós fomos para Nova Zelândia. Olha aí, no confins da terra, irmão. Né? Só que assim, quando a gente voa, nós voamos para cá, né? Vem para o Chile e aí dá a volta aqui. Né? E a gente para aqui. A Nova Zelândia, né? Muita gente acha que a Nova Zelândia é os Estados Unidos pequenininho. Não tem nada a ver, irmãos. Não tem nada a ver. A Nova Zelândia é um país rural, ao ponto de... Na frente de um banco que eu fui lá, tinha uma placa: tire as suas botas sujas. Você nunca imagina isso, né? Nova Zelândia. Por quê? Porque é um país de primeiro mundo, nesse sentido. Porque não tem tanta corrupção, não tem tanta violência, né? Mas tem outras lutas, olha aqui para você ver rapidamente, né? Então, a população é um país pequeno, né? 4 milhões de pessoas, há mais ovelhas do que pessoas no país, né? Esse é um dado que tem lá. A língua ali é a língua inglesa, porque eles foram colonizados pela Inglaterra, tem até a bandeirinha da Inglaterra aqui no meio, aqui, ó, né? A rainha é rainha lá também, mas só de enfeite, né? É difícil entender essas coisas, mas tudo bem. Outra língua oficial é a língua Maori, que é uma língua indígena, né? Por exemplo, se eu falar aqui, Kia ora whanau, estou falando oi família, né? Whanau é a sua família, a sua comunidade. Se eu falar assim, Kia ora morena, você achar que você é morena, né? Não, morena quer dizer bom dia. Olha só que coisa, né? Aí eu falo, que te perracoe, você fala, que te pai, né? Como você está? Eu estou bem. Outra coisa que a gente canta, né? Tem uma música que fala assim: Kia kaha, kia toa, kia mana wanui, kote atua totatsopira, kotato kaha. Quer dizer, seja forte, seja corajoso, seja firme e seguro, pois Deus é o nosso auxílio, Ele é a nossa força. Né? Então tem tido essa evangelização dos mauros, tem muitos convertidos já também, mas é um povo que sofre, né? Ali, alguns não têm condições de viver na Nova Zelândia, é um país muito caro para se viver, eu vou contar um pouco mais para frente. E um dado, e a língua dos sinais também, que é uma língua oficial lá, né? Um dado alarmante é isso aqui, irmãos. Tem disparado maior taxa de suicídio entre os jovens. Talvez você nunca vai imaginar, né? Mas é difícil você falar com famílias e não achar alguém naquela família que já se suicidou, que tem ali tipo algum parente, ou alguém muito próximo da família que já se suicidou. É um país frio, né? Não tão frio o ano todo, mas um país frio. É uma vida um pouco monótona, vamos dizer assim, monótona, e algumas pressões, né, também, enfim, e leva o jovem a se suicidar. É um negócio muito, muito, muito triste, muito complicado. A Nova Zelândia, então, são essas 2 ilhas, né? Ilha Norte e Ilha Sul. Auckland é a maior cidade, mas não é a capital. A capital fica aqui, se chama outro nome, né? É Wellington, no final aqui da Ilha Sul. Você tem uma ideia, o país todo tem, que eu falei, né, 4,7 milhões. Só em Auckland tem 1.200.000. Um quarto do país está lá, né? A UEC fica aqui a 100 quilômetros aqui, numa vila, aqui, né? Então aqui é a base e aqui é o nosso seminário. Ó, teve tantos prédios, né? Las Vegas, Beverly, praia aqui, né? Só tem vaca aqui, né? Tá. Um frio, né? Um lugar bem úmido, tem hora que eu vi assim no celular, 100% de umidade. Como que pode? Né? 100% de umidade. O supermercado era perto, irmão. Você tinha que pegar o carro e andar aqui 15 quilômetros, né, para vir fazer compra aqui em Hamilton. Hamilton é a cidade mais perto, né? Claro que aqui tinha algumas mercearias, né? Mas o mercado mesmo era esse aqui, Pack and Save. Então, pegar o carro de uma viagem, né, de 15 quilômetros. Quando nós voltamos para o Brasil, está ali em BH, o supermercado construiu do lado da missão, assim, só andar um quarteirão. Eu falei assim, oh Deus, que bênção, né? Você pegar carro para ir mais, né?
Então, rapidamente para vocês, o que nós fomos fazer lá, irmão? Fomos servir ao Senhor, como eu já falava inglês um pouco, né? Então eu pude me juntar com a equipe lá para fazer mobilização, né, ministrar a palavra, dar aula de inglês, fiz um curso lá, uma ONG, para dar aula de inglês para refugiado, dei aula de inglês para um refugiado sírio, experiência muito boa, desenvolver recurso de mobilização, pessoal. A minha esposa não falava muito inglês, então ela foi ficar no seminário 1 ano, estudando e tendo serviços práticos, e aí depois de 1 ano começou a trabalhar também com refugiados, com mulheres e com idosos na igreja que a gente servia lá. Então isso aqui é a frente da missão, né, a WEC ali, Nova Zelândia International. Aqui é o escritório onde eu servia com os irmãos ali, né, fazendo as coisas de mobilização. 45 dias no país. Aí o líder meu tinha ido para as Ilhas Fíjis, que tinha um evento lá. O outro missionário foi para a Europa, que tinha uma reunião lá. Aí sobrou eu e esse coreano que estava lá também. Falei, vocês vão ter que ir lá para Auckland, no seminário William Carey, né? Carey Baptist College, fazer uma apresentação da missão. E eu 45 dias, ajustando meu ouvido com o inglês neozelandês, que é uma bênção, né? Bem diferente do inglês que a gente aprende na escola aqui. E aí então fomos lá. Irmãos, foi uma bênção, né? Foi um nervosismo. Agora imagine uma pessoa que era gaga falar inglês. Irmão, isso é um milagre. Isso é um milagre de Deus, né? Você tem que calmar, respirar, né? Orar. E aí depois falando com os irmãos lá, né? Eu falei assim, puxa, mas o seu inglês é muito bom, né? E tal. Por quê, irmãos? Esse lado meu engenheiro me faz realmente fazer algum planejamento antes, né? Então eu comecei a ouvir os pastores da Nova Zelândia pregar. Comecei a ouvir a rádio Nova Zelândia, né, tudo pela internet. Então eu cheguei lá já um pouco mais sintonizado com o inglês dele, que é bem difícil, é bem diferente. E aí, para a glória de Deus, então, né, pude servir lá, estava cheia a capela, fizeram que eu ministrar louvor também lá, cantei uma música em inglês, uma música em português. Irmão, foi uma benção, né? Aí o meu líder chegou e falou assim, rapaz, eu vou lá faz 5 anos, ninguém me conhece. Eu fui lá esses dias visitar, falei assim, onde está o Marcelo? Não veio não? Até o seu nome o pessoal lembrava, né? Falei, rapaz, isso é o dom de ser brasileiro, né? Brinquei com ele. Mas foi muito receptivo, foi uma bênção, né? Aí nós fazíamos também nas noites, nós fazíamos encontros missionários em igrejas, né? Ministrando louvor na igreja lá. Eu estava no meio do povo, eu estava cantando, louvando. Aí uma senhorinha falou assim, você podia entrar no louvor, eu vou falar para você entrar. Não fala não, irmã. Né? Aí me chamaram, fui lá, e aí comecei a participar. O que aconteceu? Passado 3 meses, chegou o líder e falou, nós estamos precisando de montar mais uma equipe de louvor, porque nós temos outros cultos. Você não pode ser o líder dessa equipe? Eu falei, não, você está de brincadeira. Né? Irmão, e foi uma benção. Uma benção. Então, quando você se expõe, né, você tem os seus erros. Né? Um dia eu fui pregar nessa mesma igreja aqui, estava ministrando aqui a palavra. Aí chegou o líder do jovem e falou assim, rapaz, o jovem falou comigo, falou, ele fala um pouco errado. Ele fala um pouco errado, mas ele não tem vergonha de falar, não. Então, irmãos, a obra de Deus é feita por pessoas que não são tímidas, a Bíblia diz. Amém? Os tímidos não vão para frente, não. Você tem que se expor, você tem que evangelizar mesmo, você tem que falar de Jesus. É a obra de Deus, é isso que nós estamos fazendo. Fomos também convidados para ir, nossos filhos estudavam nessa escola, é uma escola rural, nós estávamos ali na zona rural, e ali foi esse dia falando sobre as culturas. Então fomos falar sobre o Brasil, né? Fomos ensinar algumas brincadeiras do Brasil, e esse evento aqui, irmão, abriu as portas da comunidade para nós. O professor da minha filha, depois desses eventos, começou a se abrir comigo, que o pai dele estava com câncer e tal. Eu falei assim, rapaz, eu vou orar pelo seu pai, né? Orar por você também. Então abriu a comunidade, porque ninguém vai ouvir você se a pessoa não te conhece. Você tem que ter relacionamento com as pessoas. Esses são os 2 colegas coreanos, que a minha esposa estava estudando inglês lá. E tinha hora que eles falavam assim, nossa, o seu inglês é melhor do que a da nossa professora. Por quê? Porque a gente fala assim com a boca mais aberta, né? Nós temos uma fluidez, né? E eles não entendiam às vezes o que a professora falava. E falaram assim, que bom que você está aqui, né? E o inglês coreano é uma bênção, né? Tem algum coreano aqui? Não, né? Rapaz, é uma bênção. É porque eles não têm algumas fonéticas
na língua dele, então é difícil para eles aprenderem. Então é uma luta muito grande, eles são muito esforçados, gente. Eles são muito, mas muito esforçados. Se o brasileiro estudasse que nem eles, irmão, nós éramos doutores em inglês, porque os camaradas estudam. É um esforço muito grande que eles fazem. E, como todo campo missionário, tem serviço, né? Então, servi ali no seminário também com os irmãos. Esse foi um curso que minha esposa fez lá para ministrar crianças abusadas. Foi depois de um ano que eu estava lá, ela fez o curso. Falei, amor, entendi tudo, fiquei muito feliz. Então, foi muito especial. Então, tem irmãos da Austrália, Coreia, Japão, Ilhas Fiji, Vanuatu, que é uma outra ilha ali, enfim, coreanos, franceses. Então aqui tem umas 9 nacionalidades aí. Então é muito interessante esse ambiente transcultural, né? Para ter essa comunhão. Essa foi a ONG que eu fui fazer os cursos à noite, para poder dar aula de inglês. Eu pude dar aula para o Samir. Foi uma experiência maravilhosa de dar aula de inglês ali para um refugiado sírio. Né? Comi um pão sírio verdadeiro lá, que a mulher dele fez, uma delícia, foi uma experiência muito interessante. Um acampamento que nós fomos servir nas nossas férias, nós doamos nossas férias, e ali então nós fomos servir, porque na Nova Zelândia as crianças elas têm 10 semanas de aula e 2 semanas de férias. 10 semanas de aula, 2 semanas de férias, 10 semanas de aula, mais 2 semanas de férias. Olha que benção. Né? E os pais não têm tantas férias assim. Então, o país inteiro tem acampamento cristão e não cristão. Esse acampamento é um acampamento cristão, então tinha 160 crianças. E nós fomos servir lá, doar nossas férias nesse acampamento. E aí eu fui ser o tio dessa turminha aqui, né? Então, fiquei 7 dias dormindo com esses camaradas aqui, 24 horas, né? Acordava, vai escovar o dente. E os caras não gostam de tomar banho lá, né? Então, tem um problema cultural, né? Tomou banho? Ah, tomei. Mentira, né? Acorde de manhã, faz devocional, pega a Bíblia, vem cá, né? Olha agora, dando discipulado em inglês, irmão, para esses camaradas. Esse camaradinho aqui fala assim, ô tio, eu sou ateu. Verdade, meu pai é ateu. Eu falei, mas o que você está fazendo aqui? Não, porque minha mãe, eu encho muito a paciência dela, ela me manda ao acampamento. Já era o 3º que ele vinha participar. Né? Irmãos, é um mover de Deus, né? Ele me deu algum trabalhinho, esse camarada aqui, né? Esse rapaz também aqui, os pais dele são da África do Sul. Né? Primeira vez, se converteu lá. Esse rapaz aqui também aceitou Jesus lá. Então muitas crianças se convertem nesse acampamento. Foi um mover maravilhoso de Deus. A minha esposa foi ajudar as irmãs da cozinha. 6 da manhã, devocional, e depois fazer aí 168 refeições, né? Trabalhando o dia inteiro, lavando louça, aquele negócio todo. Servindo, irmão. Missões é servir, né? É servir ao Senhor. E lá ela pôde ficar junto com essa irmã aqui, Beck, que é uma maori, né? Que aceitou Jesus, que é convertida. E os maoris têm essas marcas aqui, né? Que conta a história da família. Eles têm um respeito muito grande para a família, para os ancestrais, os avós, bisavós. Então eles têm essas marcas. Se você um dia vê alguém com o rosto tatuagem, não se assuste. É assustador, mas não se assuste, né? Porque eles tem hora que tem pessoas que eles fazem uma tatuagem no rosto inteiro. Né? Então a cultura deles é assim. E foi um tempo tão bom, irmãos, que a irmã Beck, ela quis fazer algo com a minha esposa, né? Tá vendo aqui? Essa aqui é a família dela, né? Alguns convertidos, outros não. Eles têm essa roupa. O que ela fez? Ela deu a roupa da família dela para minha esposa. A minha esposa aqui. Em sinal de honra, de agradecimento, de ter saído do Brasil para ir poder servir o povo dela lá. Então foi um momento muito especial para nós, a gente ver como que é bom servir, né? Servir realmente abre o coração das pessoas. Esse foi um trabalho de uma ONG para refugiados, minha esposa participava, dava aula de inglês, e ali ela conversou com uma chinesa. E a chinesa perguntou para ela, assim, você é de Jesus? Minha esposa ficou contente, acho que achou que ela era convertida. Falou, eu sou, você é? Falou assim, não, o meu marido não deixa eu ir na igreja. Né? E aí ela pôde ministrar, conversar um pouco, né? Então assim, são esses encontros que Deus vai realmente proporcionando. Esse é um outro trabalho que a igreja e a missão tem também com mulheres e refugiadas. Muitos refugiados estão vindo para Nova Zelândia. Então uma grande oportunidade da igreja se abrir para poder ministrar mesmo, ensinar e amar essas pessoas, né? Essa foi um encontro com mulheres brasileiras, depois de 1 ano e meio lá,
nós começamos a ter contato com brasileiros e ali podemos ministrar. Temos 2 convertidas aqui, outras não são convertidas, poder ali ministrar a palavra, que é um choque cultural. Viver na Nova Zelândia é muito difícil, porque você vai para a praia e você tem que ir de blusa, de touca. E é um lugar lindo, maravilhoso, mas você não pode entrar. É um frio imenso, né? Em janeiro você consegue entrar, mas a água é gelada, que é o do Oceano Pacífico, é muito gelado, né? Então você leva um choque cultural. Você vai dirigir, não tem ninguém, um deserto, você está sozinho no mundo. Então a solidão é muito grande, principalmente para nós brasileiros. Onde você para, tem gente, né? Nós fomos no shopping esse final de semana aqui lá em Belo Horizonte, na famosa Black Friday, né? Eu comecei a estar passando mal já, né? Falei assim, amor, não dou conta mais. É muita gente aí no Brasil, né? Porque você se acostuma de não ver quase ninguém, porque é um país pequeno, poucas pessoas, né? Você sente falta do trânsito, tem hora, porque não tem trânsito, né? Olha só aqui. E aí nós, em família, trabalhando, servindo ali, né? Aqui é a frente de onde que a gente morava, que é a missão, né? Morávamos ali na missão, alugávamos uma casa dentro da missão. Então a gente tinha nosso serviço prático. E fomos fazer uma horta também. Estava com tempo missionário. Não, porque um pé de alface custa $4 lá. Irmão, você não sabe o que é você contar as folhas de alface, lavar para você ter na sua janta, no seu almoço, né? Você não sabe o que é ir no mercado e comprar 1 quilo de carne por $20, né? E você ter o sustento do Brasil, que vai para lá, já vai tirando, né? Chega lá, meu irmão, tem que plantar mesmo. Só não plantei carne porque não dava, né? Mas plantei até brócolis, pastor. Olha aqui, ó. Olha que coisa linda, né? Ali eram outras coisas, aqui alface e tal, né? Couve. E as irmãs missionárias ensinando a gente lá como é que faz esse negócio aí, porque eu não dou conta não, né? É muito caro. Lá também a minha esposa começou a cortar nosso cabelo. Deus derramou uma graça lá, e o YouTube, né? E o irmão do Brasil falando no WhatsApp, como é que corta aqui, Marquinhos? Falei, ai meu Deus do céu. E vai cortando e tal, meu, da minha filha, por quê? Corte de cabelo é $20, $25. Vezes 4, $100. Mulher é mais caro, na verdade, né? Para fazer a unha lá, mulher, eles não fazem unha. Não fazem quase nunca, né? Muito difícil. Fazer unha lá é $45. Fazer unha. Então você vê, as pessoas não têm esse luxo. Um tratamento de canal, não sei se tem aqui algum dentista, é $2.800. Tratamento de canal. Então você vê muitas pessoas sem dente lá, dente da frente aqui, é normal. Infelizmente é normal, porque é muito caro a vida lá. Você ouve na rádio, a casa incendiou. Por quê? A pessoa não tem aquecedor em casa, ela liga o forno e deixa a tampa aberta lá. E dá um problema lá, dá um curto-circuito, um negócio lá, mas pega fogo na casa, porque as casas elas são de madeira. Então é uma luta, né? Que as pessoas não têm conhecimento. Como eu disse ontem, não dá para você falar se aquela fruta está doce ou não, se você não experimentar, né? Aqui é um outro momento lá, que a gente estava lá, né, louvando ao Senhor, esse material sobre evangelho de mobilização, consegui desenvolver esse aplicativo, né, que eles estavam tanto sonhando lá com o irmão aqui do Brasil. Deus teve a oportunidade de eu ir lá para a Austrália, a UEC tem uma base lá na Austrália também, e reunir todos os mobilizadores, para como mobilizar a Austrália para missões. Eles falaram, nossa, no Brasil está mandando tantos missionários, como que a gente faz? Eles queriam saber como é que funcionava. E naquele final de semana eles iam ter um retiro de missões. Eles publicaram em revista, publicaram em jornal, fizeram panfleto, distribuíram. Quantos inscritos tinha? 3. Eu falei assim, né? Aí falei com o irmão, falei, e é isso? Nós vamos fazer um retiro com 3 pessoas. Às vezes vai 5 pessoas na sua célula, você reclama, né? Lá era num retiro, 3 pessoas. É uma luta. É uma luta que a gente, às vezes, no Brasil, a gente não tem noção do que é, né? E por fim, antes de vir embora, eu voltei naquele seminário de novo lá, né?
o Seminário Batista, e pude ali dar uma aula de missões com inglês bem melhor do que eu fui no início lá, né? E aí chega as despedidas, irmão, que é um outro processo com as crianças, com a gente, né? Tem todo um preparo de despedir dos lugares, né? E ali então, a igreja que a gente frequentava ali, foi um momento muito, assim, muito emocionante, né? Dos irmãos, os pastores, a gente poder falar tchau para eles. Esses dois casais aqui, né? Os dois casais serviram no Brasil, são lá da Nova Zelândia, vieram para cá para servir há 20 e tantos anos atrás, ali na base da missão e no seminário. Então foi muito bom reencontrar e ter esse tempo. Eu não conhecia eles, né? Só conhecia esse casal aqui. E foi muito bom esse tempo lá com eles também. Eles pôde ver, né? Essa oportunidade de estarmos juntos. O seminário, que a missão tem ali, a base missionária. E então, voltando ao Brasil, né? 2 anos. Como passa rápido, né? E ali então viemos e assumimos a coordenação do POC e já treinamos esses 6 missionários, né? Um casal para o México, um rapaz para o Chad, uma foi para Moçambique, outra foi para Guiné-Bissau e uma outra foi para o sudeste da Ásia. Então, de março a junho, nós temos esse programa. E no segundo semestre, quem não tem o nível de inglês ainda, permanece na base e nós damos aula de inglês. Temos outros professores, eu pude dar aula também de inglês, demos aula para essas 2 moças aqui e mais um outro casal de um outro lugar que veio fazer esse curso conosco. O ano que vem, para a glória de Deus, já temos mais 8 inscritos, 8 candidatos certos para vir. Um casal para trabalhar com os indígenas, um casal para trabalhar no Oriente Médio, um casal para trabalhar na Mongólia. Nós temos funcionários na Mongólia. A Mongólia, para quem não sabe, no inverno é menos 40 graus. Você achou menos 15 e pouco, né? Que o Momedi falou. Lá é menos 40 graus. O seu freezer deve ter menos 7, menos 10 talvez. Menos 40. Né? E se você pôr no Google lá, é uma das cidades mais poluídas do mundo na Mongólia. Até passou um jornal esse tempo atrás. Por quê? Vem o frio, aí tem a fumaça que o pessoal usa para esquentar a casa, aquecer a casa, e tem as montanhas cercando, então a fumaça não vai embora, fica ali. E muitas doenças, muitas coisas, né? E esse casal está indo para lá, uma solteira está indo para o Chad e um outro solteiro não tem lugar definido ainda. Então ele pode vir sem uma direção aí de campo. E sem mais delongas, vamos entrar aqui na palavra. Eu ando para algumas igrejas, né? Ministrando e tal, e eu sempre ouço o irmão falar, eu não tenho um chamado. E aí Deus falou para mim, ele está certo, ele não tem um mesmo, ele tem 4. Né? Então facilitou resolver essa situação. Qual que é o primeiro chamado? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 11, verso 28. Vamos ouvir aí a palavra de Deus, que é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Fiquei sabendo que amanhã aqui é feriado, né? Amém? Que bom, irmãos, que a gente tem toda a noite para ficar aqui. Né? Glória a Deus, Deus é bom. Essa conferência foi a data certinha, pastor. Porque podemos ter uma vigília aqui hoje. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Primeiro chamado, irmão, que todos nós precisamos atender, é o chamado da salvação. Amém? Chamado da salvação. Jesus, nesse chamado, ele faz assim para nós. Vinde a mim. Vinde a mim. Como? Do jeito que você está, destruído, sujo, no pecado. Vem como você está. E foi então que eu recebi esse convite, no dia 8 de janeiro de 95, um metaleiro, ouvia Metallica, Pantera, Iron Maiden, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Sepultura, Ramones e outras coisas mais. Andava de preto, né? Saía pelas noites já, meus 15 anos, 14 anos já saía para a noitada. E foi esse camarada que Deus então chamou. E eu fui do jeito que eu estava. E naquele culto ali, dia 8 de janeiro, entreguei a vida para Jesus. E nunca mais me desviei.
Nunca mais, nunca mais. Deus fez uma obra tremenda na minha vida. E aí esse chamado, então, todos nós precisamos atender, porque nem todos são filhos de Deus. É uma mentira no Brasil, dizendo assim, todo mundo é filho de Deus. É mentira. João capítulo 1, verso 10 e 11, diz, Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas os que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Toda a raça humana é criatura, mas não é filho. Filho é só quando você entrega a sua vida para Jesus e coloque Ele como seu Senhor e Salvador, para perdão dos seus pecados. Então é um chamado que todos nós precisamos atender. E nós vamos do jeito que nós estamos. Nós não precisamos mudar. Evangelizamos meus colegas na faculdade, no curso de engenharia. Falou, rapaz, eu sei que Deus é bom, Jesus veio. Cara, mas eu estou muito perdido, cara. Eu tenho que melhorar minha vida antes de ir para Jesus. Eu falei, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. O outro rapaz estava frequentando a nossa igreja. Falei, e aí, Júlio, como é que tá? Falei, Marcelo, eu estou tentando me converter. Falei, não tenta, você não consegue. Porque não é algo nosso. Não é obra nossa. Pela graça sois salvos. É pela graça de Deus. Então o primeiro chamado é esse. Todos nós somos. Se você aqui nessa noite não entregou sua vida para Jesus, saiba que você precisa fazer isso. Se você quer ir para o céu. Você tem uma escolha. E é uma porta estreita. A porta larga conduz à perdição. Volte aí uma página na sua Bíblia, Mateus 10, ou no seu celular aí, dá uma andada nele. Mateus 10, versículo 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Nesse chamado, primeiro chamado, Jesus fala, vinde a mim. É o chamado da salvação, do jeito que você está. O segundo chamado, meu irmão, é o chamado da formação. Jesus fala assim, vem após mim. E Ele então nos convida para caminhar com Ele. E nós então vamos começar o caminhar com Jesus. Aí você começa a caminhar, que jeito? Vou usar aqui um pouco as músicas dos irmãos aqui. Você começa a caminhar sobrecarregado. Ele te aliviou, Ele te perdoou, mas existe coisas na sua vida aí. E aí você começa a caminhada. Processo de transformação, de discipulado, e aí começa ter essa caminhada. Aí de repente, no processo, Jesus olha para trás e fala assim, rapaz, você está muito pesado aí, Começa a largar essas coisas aí. Está xingando, e tal. E aí você começa, pela obra do Espírito Santo, deixar. Eu me converti, em janeiro. Passado um mês, um jogo de futebol, soltei aquele palavrão, Rapaz, eu senti um negócio tão esquisito. Porque não pertencia mais a mim, aquilo lá. Então, nesse caminhar, Jesus vai nos chamando e fala assim, vem ver como eu ando. Vem ver o que eu faço. E você vai descobrindo através das páginas dos evangelhos. Antes, a pessoa falou assim, não, eu não perdoo. Pisou uma bola comigo, morreu. Aí Jesus, vem caminhar comigo. Aí você lê lá, Judas vindo trair Jesus com os soldados, tal. Vai dar um beijo em Jesus. Jesus diz, amigo, a que vieste? Que? Não, eu sou sanguíneo. Como se existisse temperamento, Eu sou sanguíneo. Aí você vai ler. Então vem nos soldados, Pedro pega a espada, corta a orelha do soldado. Aí Jesus vai, cola a orelha de volta e fala assim, Pedro, quem fere com a espada será ferido também. Aí você fala, rapaz, não posso ser assim não. Aí você começa a caminhar e ver quem é Jesus. E na caminhada, 3 Cs vão sendo mudados na sua vida. Primeiro C, comportamento. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que mentia, não mente mais. Você vai mudando, vai se transformando.
Comportamento é fácil, porque ele pode ser treinado, ele pode ser manipulado. É fácil. Não precisa só se converter para mudar o comportamento. Mas um outro C é um pouco mais complicado, que é as convicções. Quem era Deus para mim? E quem é Deus agora? Quem é Jesus? Eu achava que ninguém merecia salvação, mas eu estou lendo que eu posso ser salvo e ter a certeza da salvação. Então vai mudando as minhas convicções. Aí o negócio começa a aprofundar um pouco mais. Eu achava que todo mundo era filho de Deus. Agora eu leio João 1,12. Não é? E agora? Você vai mudando as suas convicções na caminhada. E aí precisa de uma profundidade maior. Não só da Bíblia, mas do Espírito. Porque eu não posso ter o barco e só aquele leme do barco, que é a palavra. Eu preciso ter o barco, o leme e o motor. O motor é a ação do Espírito Santo que vai me impulsionando. E o leme vai me levando. Porque se eu tiver só a palavra e sem o mover do Espírito Santo, eu posso me tornar um legalista. Eu posso me tornar um crítico. E aí eu posso me matar e matar as pessoas que estão à minha volta. E nós corremos um grande risco. Eu me converti de verdade mesmo com 17 anos, né? Eu comecei a ser aquele crente chato. Assim, dentro da igreja, os jovens brincavam, eu falo, rapaz, você não é crente, não, aquele negócio, sabe aquele negócio, né? E a pessoa vinha e falou, Marcelo, você tem que relaxar mais, né? Mais tranquilo. E na caminhada a gente vai equilibrando, né? Eu preciso ter a palavra, claro. Eu preciso estudar, claro. Mas eu não posso deixar o Espírito Santo. Eu não posso deixar de buscar o Espírito Santo. Porque é através da obra do Espírito Santo na minha vida que eu vou conseguir entender a Bíblia. Amém? Ele é maravilhoso conselheiro. Eu não posso só ter uma atitude mental e ter um iluminismo na minha vida. Senão eu vou ser um cara da razão. Eu preciso ser um homem espiritual. A Bíblia fala, o homem espiritual. Não o homem carnal, mas o homem espiritual da palavra. E o outro C é o C, primeiro C, comportamento, segundo C, convicção, terceiro C, cosmovisão. Aí pega mais ainda, meus queridos. Eu preciso ter uma cosmovisão bíblica. O que é isso? Cosmovisão, em simples palavras, é o óculos que você enxerga o mundo. Porque tem muitos crentes convertidos que vão para o céu, eu tenho certeza disso, mas não pensam como crentes. Eles não estão pensando como crentes, não estão tendo uma cosmovisão cristã. Ao ponto de quando nós fomos para missões, que eu pedi a conta de uma empresa, engenheiro, a minha função na empresa era projetista mecânico sênior, não tinha nem para onde ir mais. Eu ganhava mais do que um engenheiro júnior. E os caras, mas você vai pedir a conta e tal, irmãos vinham falar da igreja, mas você tem certeza, para que isso? E tal, aquela luta, assim, gente, parece que eu estou pecando, estou fazendo de errado. Mas você é louco, os seus 2 filhos. Cosmovisão. Você está bem, você está estabilizado. Palavra horrível, né? Você está estabilizado. Para que isso agora? 2 meninos pequenos. O que você vai fazer com esses meninos? Cosmovisão. Aí eu ilustro uma coisa que o Senhor falou comigo um dia, né? 2 jovens, os 2 crentes, família crente. Um jovem, crente também, né? Esse crente, jogador de bola. Esse aqui, um jovem crente, mas de emprego normal, na cidade, no escritório, sei lá eu.
O cara jogando, jogou num time, jogou no outro, jogou num time, jogou no outro, tal. Recebeu um convite para ir jogar num país. E aí então, eu preciso contar para minha família. Esse aqui, trabalhando, tal, começando a orar, vim na igreja, na vigília e tal, buscando, Deus falou assim, você vai ser missionário. Eu falei, mas Senhor, eu já faço a obra aqui e tal, eu já sirvo na igreja, sirvo, né, aqui no projeto desenvolver e tal, estou servindo aqui, mas para que eu... Não, filho, eu quero que você vá para esse lugar. Aí chegou o dia desse contar para a família para onde era o convite e para isso contar para onde Deus estava direcionando. E aí chegou, reuniu a família, o pai, a mãe, a avó morava junto lá, tal. E falou, pai, lembra que eu contei para o senhor que eu precisava falar com vocês, tal, que eu recebi um convite, tal. Falei, pois é. Então, eu estava jogando bola lá no time tal, veio um cara tal e falou assim, olha, ele me convidou para ir jogar bola no Irã. Aonde, filho? No Irã. Filho, mas não é lá que tem umas bombinhas, uns negócios assim lá que de vez em quando? Ele falou, Eu falei, mas filho, mas não é perigoso? Eu falei, não sei, né? Eu falei, pai, mas eles estão oferecendo $70 mil por mês. Então, eu olho para a mãe, olho para a avó. Filho. É perigoso, mas acho que você vai ter segurança lá, não vai? Acho que vai ter segurança lá, né? Nós vamos sentir a sua falta, mas é a sua oportunidade, é o seu futuro, né? Você vai poder até ajudar a sua avó, está precisando de dinheiro aí, fazer uma dentadura nova, né? De repente você até reforma a casa, né? A casa no fundo que a sua avó mora lá, total, você vai abençoar a família. Aí chega na igreja, né? Chega para o líder do jovem, fala, rapaz, né? Vamos ir para o Irã. Fala, mas é mesmo? Eu falei, rapaz, $70 mil, tal. Falei, rapaz, lembra de dar uma oferta para o líder de jovens também, né? Beleza. Na casa ao lado, o jovem vem e falou, então, pai, reuniu o pai, a mãe, a avó. Pai, falei com você, estava na vigília lá, orando, faz 6 meses que eu estou orando, jejuando e buscando, mas não sai do meu coração, eu tenho certeza que é algo de Deus. Mas o que foi, filho? Falei, Deus está me chamando para servir, mas você já serve, né? Está aqui no projeto, usando as crianças nos bairros aqui e tal. Falei, mas Deus quer que eu vá um pouco mais longe. Falei, aonde é, filho? Ser missionário no Irã. O quê? Missionário no Irã? Ele falou, você tem certeza? Não foi Deus que falou com você não, cara. Levar um filho meu para aquele mundo lá, que tem aquelas bombas, aqueles homens tudo doido lá. Não, você vai matar eu, sua mãe, você está matando até sua avó. Não é possível. Não, Deus tem que falar comigo. Deus não falou comigo, não? Para quê? Você já está servindo aqui na igreja, rapaz. Vai aqui no bairro tal, aqui, continua servindo aqui. Mas você não pode sair, não, cara. Nós temos sonhos com você. E aí, rapaz, sai arrasado da conversa. Chega na igreja, conversa com o líder do jovem. O que foi, rapaz? Não, é que, sabe que eu estou com um segredo com Deus aí, faz 6 meses orando, jejuando, buscando. E Deus quer que eu seja missionário no Irã. Mas justo no Irã, cara? Que é isso, cara? E sua mãe, seu pai, o que você vai fazer com eles? Vai sentir sua falta. A igreja que você vai sair da igreja aqui, rapaz, seu pai quer pagar faculdade para você, um monte de coisa aí. Uma casa tendo festa, porque o filho vai para o Irã. Outra casa em luto, porque o filho vai para o Irã. Qual era a diferença que tinha entre essa casa e essa casa? Aí você pega na Bíblia, ninguém pode servir a 2 senhores.
ou servir a Deus ou a Mamon. Qual cosmovisão que nós estamos? A cristã, que Jesus disse: quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Que todavia perde a sua vida por minha causa, acha-la. Isso é a cosmovisão. Terceiro chamado, para nós apreciarmos que você talvez precise ir embora, né? Para mim, eu estou tranquilo que amanhã é feriado na minha cidade, aqui eu estou preocupado. Mateus 28, 19. Ide, portanto, pregai o evangelho por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual que é o terceiro chamado? Primeiro chamado, salvação. Segundo chamado, formação. Terceiro chamado agora, missão. É o chamado da missão. Então o primeiro chamado de Jesus fala assim: vinde a mim. Segundo chamado, vem após mim. A terceira chamada ele fala assim: ide, vai, eu estou com você todos os dias. Ide. Todos nós somos chamados para a missão. Todos. Todos vão ser missionário? Na palavra literal, não. Ser missionário integral? Não, nem todo mundo vai ser. Mas todos são chamados para a missão. Sendo barbeiro, mecânico, padeiro, engenheiro, médico, dentista, doutor, pastor, missionário. Todos são chamados para a missão de pregar o evangelho. Porque essa pessoa é filho, se ela é discípulo, logo ela vai estar na missão. O problema é que nós queremos fazer missão sem ser filho, ou às vezes sem ser discípulo. Não dá. Porque missão é representar Jesus, ou seja, eu vou ser Jesus, e apresentar Jesus. Muitas vezes as pessoas querem apresentar Jesus sem representar Jesus. Ninguém vai te ouvir, ué. Não, para ser crente que nem o Zé da esquina ali, Deus me livre. Eu não quero ser um crente igual ali, não. Ele não está representando Jesus. Temos que representar e apresentar. Pregue sem palavras, mas pregue com palavras também. Não fique só naquela frasezinha, né? Se possível, pregue sem palavras. Não, pregar é ouvir. Né? Você vai falar, alguém vai ouvir. Então, pregue a palavra. Porque ninguém se converte só com o testemunho. A pessoa tem que ouvir a palavra. A fé vem pelo ver as pessoas. Não, a fé vem vir a palavra. Isso que está a transformação. É a palavra que transforma, é que lava. E o quarto e último chamado é o chamado da missão específica. Abra sua Bíblia lá, Romanos 1:1. E aí você vai entender um pouco mais o seu lugar dentro da missão de Deus. Romanos 1:1 é o primeiro versículo de Romanos. Talvez você passe até correndo, porque Paulo está saudando a igreja, tal, graça e paz, sei que lá, né? Vou pular essa parte aqui. Mas olha quão profundo é esse texto, meus irmãos. Ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Tem muitas verdades contidas nesse único versículo. Primeiro, missão específica. Paulo chamado para. Ele entendia qual era a missão específica dele. Não era ser mestre, não era ser evangelista, não era ser pastor, mas era ser apóstolo. Ainda que ele ensinava, evangelizava e pastoreava. Mas ele entendeu pelo Espírito que era chamado para ser apóstolo. Então eu preciso orar e buscar e ver em Deus e experimentar também os ministérios na igreja para eu buscar qual é a minha missão específica. Aonde que a minha vocação vai ser melhor exercida, executada. Deus vai te mostrando na caminhada aonde vai ser isso. E isso exige o discernimento, exige oração.
Quando você descobrir isso, você não vai ter ciúmes daquela outra pessoa que tem um outro chamado específico. Tem hora que eu estou na missão, eu e minha esposa lá, né? Tá em Belo Horizonte. E a gente passa umas crises. Por quê? Muita gente acha que ser missionário bom é o que está na África. Que é só a África que precisa de missionário. Ou que está entre os indígenas pelado. Também não fica pelado missionário entre os indígenas. Ele usa roupa. Né? Mas são as visões de missões que eu disse um pouquinho ontem. Né? Uma ala da igreja acha que missões é uma desgraça total. Nossa, mas você é muito corajoso, cara. Cobra te pica, jacaré morde o seu pé, você pega malária, febre tifoide, dengue, bicho de pé, micose. Esse é um verdadeiro Chuck Norris missionário, né? É o Indiana Jones. Esse cara, a igreja ama de ouvir aquelas histórias sangrentas, eu passando no rio de crocodilo, para evangelizar 2 crianças no meio da tribo indígena, peguei o cipó, a Jane foi comigo também, e a igreja delira. Sabe por quê, irmão? A igreja delira herói, porque o herói está distante de mim, ele tem uma estrela na cabeça, eu não tenho esse chamado nunca, então o herói me afasta. Não, esse é um herói, cara. Olha, rapaz, ora por mim aqui, porque você tem unção, eu não tenho esse negócio. Você está entendendo? Aqui. Tiago fala, Elias era um homem como nós. E ele orou. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. O herói a gente admira. A outra ala da igreja... voltando aqui um pouco. Nós fomos fazer uma sala de missões na igreja, rapidamente. E fui convidando os irmãos. Chamei uma irmã. Falei, Marcelo, eu tenho 4 filhos para criar. Eu já tenho muito sofrimento na minha vida. Esse negócio de missões é muito sofrimento. Eu não quero isso. Outra ala acha que missões é o vida boa. É o cara que não quer trabalhar, o cara que não quis estudar muito, ele quer curtir a vida. É um hippie missionário. Né? Então ele quer. Aí tem uma ala, tinha um discípulo na minha cela, falou assim, Marcelo, eu não oferto para missões. Eu falei, mas por que, Beto? O cara vai viajar o mundo aí com o meu dinheiro? 2 pressupostos errados. O dinheiro não é dele. Que se ele é crente, tudo é de Deus. Segundo pressuposto errado, missões não é viajar o mundo inteiro. Ainda que fazer missões você tem que viajar, é claro. Né? Então acho que o missionário é aquele cara que não quis trabalhar, vida boa, né? Ou o cara é muito feio para casar, foi ser missionário, né? Ou a mulher não achou ninguém por aí, foi ser missionário. Então essa ala. Aí, esse é o vale, porque ninguém quer ser missionário, porque ele não quer ser visto como um doido varrido, um pedinte, um mendigo que está mendigando dinheiro, ajuda um missionário, né? E ele também não quer ser tido como, desculpa da palavra, um vagabundo. Porque missionário é um cara vagabundo, ele não quer trabalhar. Então ninguém quer ser missionário mais. Olha só a situação. Agora nós temos que resgatar a cosmovisão bíblica e entender o nosso chamado específico. Qual que é o chamado específico para a sua vida? O que Deus quer de você? Olha lá, salvação, formação, missão e missão específica. Qual que é o seu alvo? Olha só os pontinhos vermelhos aí. O que são esses pontos vermelhos, meus irmãos? São os povos não alcançados. Olha, tem bastante ainda, hein? Tem bastante ainda. Quantos tem? Só 7 mil povos, Marcelo. O mundo há 17 mil povos. 7 mil são não alcançados. Que é o não alcançado é o quê? É de 0 a 2% de cristão. Olha quanto tem. E tem crente que fala assim, não, eu acho que todo mundo já ouviu falar de Jesus. Visão errada. Visão errada. E a pergunta fica, e você, meu querido? Qual é a sua parte na missão de Deus?
Qual é a sua missão específica? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, aqui estamos como igreja, carentes do Senhor, da Tua graça, do Teu amor. Pedimos que o Senhor venha falar conosco. E a minha oração é que essa palavra não traga resultado agora, mas amanhã, segunda-feira, na terça-feira, no dia a dia. Que o Teu Espírito esteja movendo entre nós, movendo nessa igreja aqui tão linda, que se preparou, que orou, que investiu nessa conferência missionária. E que o Senhor leve eles num nível maior, numa cosmovisão bíblica e no mover do Espírito Santo. Não somente no conhecimento intelectual da Tua palavra, mas no conhecimento do Espírito. Que a Tua palavra diz, aquele que nasça da água e do Espírito. Pai, procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. E nós precisamos disso, Pai. Só assim nós vamos entender o mistério da salvação, da formação, da missão e da missão específica. Que Deus te abençoe. Amém.